Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, como eu havia prometido no áudio anterior, que eu falaria algo sobre o orgulho. Eu encontrei um artigo muito bacana de Jonathan Edwards, falando sobre o orgulho espiritual, no qual começarei a ler agora. A primeira e a pior causa do erro que prevalece em nossos dias é o orgulho espiritual. Ele é a porta principal através do qual o diabo influi no coração daqueles que são zelosos pelo avanço do reino de Cristo. O orgulho espiritual é a maior parte de acesso da fumaça que sobe do abismo para obscurecer a mente e perverter a capacidade de julgar, bem como é o principal instrumento com o qual Satanás assalta os crentes, a fim de obstruir a obra de Deus. Até que essa enfermidade seja curada, os remédios para curar todas as outras enfermidades são aplicados em vão. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra corrupção, porque por natureza o orgulho equivale a uma pessoa alimentar pensamentos elevados a respeito de si mesma. Existe alguma surpresa no fato de que uma pessoa que possui pensamentos muito elevados a respeito de si mesma seja inconsciente do orgulho? Ela acha que a sua opinião a respeito de si mesma tem fundamentos corretos. Supõe que essa opinião é muito elevada. Como resultado, não existe outro assunto em que o coração humano se mostra mais enganoso e impenetrável. A própria natureza do orgulhoso consiste em desenvolver autoconfiança e rejeitar qualquer suspeita de que, em si mesmo, o coração é mau. O orgulho assume muitas formas e moldes, envolvendo todo o coração, como as cascas da cebola. Quando você remove uma casca da cebola, existe outra por baixo. Portanto, precisamos ter a mais intensa vigilância possível sobre o nosso coração, no que se refere a este assunto, e com um profundo ardor clamar por ajuda ao grande investigador dos corações. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo, visto que o orgulho espiritual, por sua própria natureza, é secreto. Ele não pode ser bem discernido pela intuição imediata. O orgulho espiritual é melhor identificado por seus frutos e efeitos, alguns dos quais mencionarei em paralelo aos frutos contrários da humildade cristã. A pessoa espiritualmente orgulhosa se considera cheia de entendimento e sente que não precisa de qualquer instrução. Por isso, ela se mostra pronta a rejeitar o ensino que os outros lhe oferecem. Por outro lado, o crente humilde é semelhante a uma criança que facilmente recebe instrução. É cauteloso em sua avaliação de si mesmo e sensível a respeito de como está sujeito a tropeçar. Se lhe for sugerido que ele realmente está sujeito a tropeçar, com muita prontidão o crente humilde estará disposto a inquirir sobre o assunto. Pessoas orgulhosas tendem a falar sobre os pecados dos outros, ou seja, sobre a miserável ilusão dos hipócritas, sobre a indiferença de alguns crentes que sentem a amargura ou sobre a oposição que muitos crentes demonstram para com a santidade. A verdadeira humildade cristã fica em silêncio no que se refere aos pecados dos outros, ou fala sobre eles com muita tristeza e piedade. A pessoa espiritualmente orgulhosa encontra nos outros crentes o erro de falta de progresso na vida cristã, enquanto o crente humilde vê muitos erros em seu próprio coração e se preocupa, a fim de que ele mesmo não se veja inclinado a ocupar-se demais com o coração dos outros. Ele lamenta muito por si mesmo e por sua frieza espiritual, esperando prontamente que muitas outras pessoas tenham mais amor e gratidão a Deus, mais do que ele mesmo. A pessoa espiritualmente orgulhosa fala sobre quase tudo o que percebe nos outros, fazendo-o com grosseria e com uma linguagem bastante severa. Em geral, a crítica de tais pessoas se dirige não apenas contra a impiedade dos incrédulos, mas também contra os verdadeiros filhos de Deus e contra aqueles que são seus superiores. Os crentes humildes, por sua vez, mesmo quando fazem extraordinárias descobertas da glória de Deus, sentem-se esmagados por sua própria vileza e pecaminosidade. As exortações deles para os outros crentes são ministradas de maneira amável e humilde, e tratam os outros com tanta humildade e gentileza
quanto o Senhor Jesus, que é infinitamente superior a eles, os trata. O orgulho espiritual, com frequência, dispõe a pessoa a agir de maneira diferente em sua aparência exterior e a assumir uma linguagem, semblante e comportamentos diferentes. No entanto, o crente humilde, embora se mostre firme em seus deveres e prossiga sozinho no caminho do céu, mesmo que todo mundo o abandone, ele não se deleita em ser diferente apenas por amor à diferença. O crente humilde não estabelece como objetivo primordial o ser visto e observado como alguém diferente. Pelo contrário, ele está disposto a tornar-se tudo para todos os homens e sujeitar-se aos outros conforme a eles e agradá-los em tudo, exceto no pecado. As pessoas orgulhosas levam em conta as oposições e injúrias, estando dispostas a falar sobre elas em tom de amargura e murmuração. A humildade cristã, por outro lado, dispõe a pessoa a ser mais semelhantemente ao seu bendito Senhor, que ao ser maltratado não abriu a boca, mas entregou-se silenciosamente àquele que julga retamente. Para o crente humilde, quanto mais clamoroso e irado o mundo se mostra com ele, tanto mais quieto e tranquilo ele permanecerá. Outro padrão das pessoas espiritualmente orgulhosas é comportarem-se de maneira que levem os outros a fazerem delas seu alvo. É natural para uma pessoa que está sob a influência do orgulho aceitar toda a reverência que lhe tributam. Se os outros mostram disposição para submeterem-se a ela e sujeitarem-se em consideração a ela, a pessoa espiritualmente orgulhosa está aberta para essa sujeição, aceitando-a espontaneamente. Na verdade, aqueles que são espiritualmente orgulhosos esperam esse tipo de tratamento, formando uma opinião pervertida sobre aqueles que não lhe oferecem aquilo que eles sentem que merecem. Bom, eu acho que não precisa falar muito, porque foi falado praticamente tudo sobre o que acontece quando a gente é tomado pelo orgulho, né? E pensei também sobre o julgamento que passaremos pelo bema, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente falou, principalmente. Então, dá um sentimento assim de temor, sabe? Porque nós estamos lidando, não é com uma religião, é com o próprio Deus, sabe? Criador de todas as coisas. E de algo que também nós somos levados a viver, que é a palavra dele, que não pode ser tirada nada e nem adicionado nada. Então isso me leva a ter um certo temor e cada vez mais querendo conhecer esse Deus maravilhoso, onde eu me encontro nele, onde todos os meus anseios são ali resolvidos nele. E foi para isso que o Senhor criou cada um de nós, para vivermos aquilo que Ele é, que Ele quer que a gente viva, porque Ele mesmo é a fonte da vida. Então, espero que esse artigo tenha levado vocês a pensarem um pouquinho mais sobre isso e que, se esse artigo edificou a vida de vocês, compartilhem para que outras também possam ser edificadas e assim a gente venha prosseguir conhecendo o Senhor, tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima.